Boa pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor do canal Apenas 1%. Estou aqui na minha meta pessoal, né, gravar um vídeo por dia, o máximo que eu conseguir dentro de um mês. O tema que eu quero trazer hoje é o quão prejudicial pode ser uma rotina monótona na sua vida. Eu mesmo passei por isso, quando eu me deparei que eu estava mais perdendo o meu tempo não tendo uma rotina produtiva do que só ficando parado. Por exemplo, quando eu percebi que você procrastinar custa mais do que você fazer algo que você não quer, é assim absurdo, vira a chave e aí você começa a produzir, né? Porque você vai ver o valor de uma produtividade e o quão custoso é você ser uma pessoa inativa. Bom, eu passei por isso, né? Eu trabalhei... Como é que eu posso dizer? Vamos lá, como é que eu posso inserir isso? O ponto 1 é que muitas pessoas caem nas rotinas monótonas, mas nem sempre elas descobrem que estão, né? Às vezes elas só falam assim, preciso fazer isso e tô aí fazendo, né? A pessoa trabalha, não que seja errado, só que talvez a pessoa tenha um olhar diferente sobre a vida dela, pode trazer conclusões diferentes, e é isso que é o meu papel, não é eu assim falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, eu vou trazer a minha história, com base nisso, espero que você tenha um filtro e você consiga identificar o que é melhor para você. Por exemplo, na minha vida, eu sempre que, logo quando eu fiz 18 anos, eu fiz 17, aí 17 anos entrou a pandemia, que acho que foi em 2019, aí eu fiz meus 18 anos, não trabalhei, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar no final dos 18 e início dos 19, e era o CLT. E eu fiquei 1 ano e 4 meses nesse meu serviço, que era extremamente horroroso, nossa senhora, que experiência, mas foi necessário. E quando eu me deparei, eu estava monótono, e eu sempre fui uma pessoa muito agitada, eu sempre quis muitas coisas, sempre tive metas agressivas, e buscava aonde que for necessário. E eu sempre queria, depois de um tempo eu quis mudar o meu emprego, sair dele, já não estava mais gostando, porque eu estava nessa rotina monótona. Acordava cedo, trabalhava, almoçava, retornava. E quando eu retornava já estava escuro. E aí eu ficava me perguntando, nossa, quando que eu vou mudar isso? Sempre eu vou chegar em casa de noite e sair com o dia amanhecendo, não estou aproveitando. Aí vai batendo aquelas angústias, né, que a gente tem. E eu tinha, meus 19 anos. Olha como eu estava, colocando uma pressão gigantesca em cima de mim. Hoje eu tenho 22, eu entendo muitas coisas do que eu passei. Porque quando a gente logo sai da escola, começa a desenvolver a maturidade, um ser adulto dentro do racional de cada um, você fica questionando várias coisas, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso ter dinheiro para isso? Por que eu pago boleto? Enfim. Aí eu me deparei, né, nessa rotina monótona e eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, eu quero trabalhar home office, eu quero sair dessa vida, ir presencial em trabalhar não é, se eu for para trabalhar, seja home office, empreendendo ou sendo CLT. Beleza, aí eu comecei a minha carreira, eu fui aí sempre conciliando o CLT com um pouco de empreendimento, e aí 1 ano, 8 meses depois, eu consegui minha primeira vaga numa agência de marketing, onde eu era gestor de tráfego pago. E aí eu consegui uma puta de uma conquista logo com 19 anos, que era o quê? Trabalhar home office. Para mim era tudo novo, ter que abrir um MEI, pagar DAS, emitir NF, e trabalhar na frente do computador. E aí eu falava, caraca, estourei, agora eu tô finalizado. E aí o ciclo se repetiu. Ali os primeiros 4 ou 5 meses de euforia, tudo novo. Só que quando eu aprendi tudo, eu já entrei numa rotina, aquilo lá acabou perdendo o brilho. Aí aquelas angústias voltaram de novo, tipo assim, nossa, por que eu tô fazendo isso? Eu consigo mais, eu não sinto, eu sinto que eu deveria receber mais. Só que o pensamento que eu tinha não era o de ingratidão, era só porque eu não sabia apreciar as qualidades, porque eu não tive várias experiências. Para exemplificar, imagina uma pessoa que passou
em 10 empregos e uma pessoa que trabalhou a vida inteira em um só. Tudo bem, às vezes a pessoa que trabalha em 10 empregos diferentes, ela não seja assim boa o suficiente para ficar neles, mas vamos pegar assim, que sejam pessoas competentes. Ela passou por 10 serviços e a opção dela foi sair desses 10 porque ela queria buscar algo melhor. Já essa primeira pessoa, ela ficou a vida inteira no primeiro serviço. Então, você não concorda que a pessoa que ficou a vida inteira no mesmo serviço, ela buscou segurança e ela não tinha ambição por experiências novas e o que ofereciam para ela estava bem, estava tranquilo. Ela não tinha aquele pensamento de e se eu fazer algo diferente? Agora, aquela pessoa que ela passou por 10 empregos, ela vai ter aquele pensamento de eu posso fazer isso. Na empresa anterior, eu conseguia esse benefício, ou não tinha isso. E aí ela consegue ter uma cestinha com várias coisas boas e negativas do que buscar no próximo emprego. E era isso que estava faltando para mim. Eu não tinha vários pontos de como escolher e saber se eu estava num serviço ok, e o que me entregava estava satisfeito. Mas durante esses 5, 6 meses, depois a coisa ia se desgastando. E aí eu comecei ainda a empreender, eu estava como um PJ dentro de uma agência. Eu comecei a aprender para abrir a minha agência, eu já tinha ela na real, só que ela estava meio que desativada, aí eu reativei ela, e em paralelo com isso, eu fui para outra área, que aí eu saí do gestor de automação e fui de gestor de tráfego para gestor de automação. E aí eu fui para um emprego que me pagava quase o dobro, eu saí ali de 1.500 para 3, isso aí num período de 8 meses. Novamente, aquela euforia que eu tenho que aprender, eu tenho que conseguir isso, nossa, agora eu vou me estabilizar. E novamente, a mesma coisa se repetiu. E aí ficou muito claro na minha mente que, para mim, existia esses ciclos na minha vida e que como é que eu posso falar, desgastava muito fácil. Eu sou uma pessoa que tem muita energia, eu gosto de sair, eu gosto de pensar, eu gosto de fazer, entende? Agora, ficar parado... Quando eu não trabalhava na frente do computador, eu almejava isso. Mas depois de 2 anos na frente do computador trabalhando, você começa a sentir, como é que eu posso falar? Tipo assim, nossa, será que realmente é isso aqui que eu quero? E eu comecei a entender de mim. Existem pessoas que vão trabalhar a vida inteira na frente do computador e tá legal, elas gostam disso, mas eu sou uma pessoa energética, eu tenho que gastar energia. E aí, aquela rotina podre começou a me consumir, porque todas essas etapas que eu falei que eu tinha um pico de euforia e depois vinha a decadência, quando vinha a decadência, eu já estava com a minha rotina toda bagunçada. Eu acordava tarde, eu ia dormir tarde, não me alimentava bem, não praticava um exercício e isso não conseguia me manter com uma boa qualidade também no serviço. Eu entregava às vezes as coisas correndo, não conseguia, passava muita coisa batida. E aí eu fui aprendendo com o tempo. Depois essa última migração que eu saí do gestor de tráfego pago para gestor de automação, eu identifiquei isso e aí eu falei basta. Falei, esse ciclo ele não vai se repetir de novo. Eu vou melhorar ele. E aí eu comecei a ser menos rígido comigo e eu comecei a ter mais qualidade de vida. Por mais que eu trabalhava home office em casa, tinha noite que eu ia dormir tinha noite que eu ia dormir 11, 12 horas, né, meia-noite. E aí, isso não é saudável. Por mais que você tenha um benefício que é de ficar em casa, isso não é saudável. Então eu comecei a acertar minha alimentação, reduzir o tempo de celular, praticar esporte. Eu comecei a fazer bike, ciclismo, e essas coisas foram encaixando como um Lego no meu corpo para que eu entregasse 100% daquilo que eu buscava, que era um bom emprego, entregar um bom serviço, ser sempre produtivo, não ser uma pessoa desanimada, mais disposta. E quando eu também larguei a mão, né, eu falei, não, vou ter que levantar da cadeira e praticar alguma coisa para eu me distrair a mente, muitas coisas se encaixaram. E aí eu consegui dar aquele pico de euforia novamente de uma rotina ruim e de um emprego relativamente ruim. Mas ele estava ruim porque a minha rotina estava ruim. Eu não conseguia ser e ver a felicidade, tipo assim, ser grato, né, pelas coisas que eu conseguia, porque eu estava numa rotina muito medíocre. E aí eu consegui, essa empresa, a última, que é que eu fui gestor de automação, eu fiquei 1 ano e 3 meses, e depois eu pedi a minha demissão. Eu saí por conta que
nessa rotina eu comecei a ver coisas mais grandiosas que eu estava preparando para minha vida. E para quem acompanha esse canal, ano que vem, que é 2025, eu vou detalhar tudo, vai ter coisas fenomenais, então acompanha aí, pessoal. Não posso dar meu spoiler porque eu gosto de viver, não gosto de ficar antecipando algo. Quero viver aquilo da melhor forma possível. Então, é isso que eu tenho para resumir. E aí, para fechar com chave de ouro, sabe aonde eu vou finalizar esse tempo? Que, olha, eu dando spoiler aí, ó. Enfim, ignora. Eu saí do digital e voltei para o presencial. Eu fiz todo um ciclo, toda uma volta, porque eu olhava eu tava olhava o outro melhor. Aí eu tava no outro, o outro tava melhor. E aí eu voltei pro CLT, porque depois que eu tava quase 2 anos e meio no home office, eu falei, nossa, o CLT não necessariamente ele é ruim. E aí eu voltei pro CLT, aonde eu trabalho presencial. E quando eu voltei pro presencial, comigo, foi assim, algo fenomenal, por conta que me trouxe uma paz, sabe? Eu tinha menos estresse, por conta que era só quando eu saía lá do meu lugar, o trabalho ficava lá. Agora, home office, se você não saber controlar isso, o emprego vai estar 1h da manhã, 2, vai estar 6 horas da tarde, vai estar 10 horas da noite, e aí você começa a ficar doido na sua mente. E a forma que eu tenho para resumir tudo isso, e a minha experiência é dessa forma. Não sei se todos estão passando por isso, ou acredito que a grande maioria é CLT, mas para ambas as partes. Se você está home office ou você tem um empreendimento, cara, segue firme, é um baita caminho, não é ruim. Só vou falar para você conciliar com exercício, com uma boa alimentação, um bom sono. E se você é CLT e almeja um empreendimento, o que eu te aconselho? Qual é o nível de risco que você está disposto a correr? Se você é aquela pessoa que topa tudo e tem energia para fazer e está disposto a fazer acontecer, beleza, o empreendimento é para você. Agora, se você é aquela pessoa conservador que pensa a longo prazo e tem aquela vontade assim, eu vou trabalhar, vou receber meu salarinho e já tá certo. E isso não é ser medíocre, tá? Uma pessoa que trabalha CLT, ela é honrosa como um empreendedor, não tem diferença. Ambos empregos são benéficos. O trabalho dignifica o homem. E aí, se você for uma pessoa mais cautelosa, fica no CLT. Ao longo do tempo ali, você ranqueia na empresa, ou você pode buscar melhores empresas e construir a sua vida. Também é um caminho. Não existe certo ou errado. Fechou? Pessoal, para quem tá até aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Eu tô me esforçando, me desculpo pela iluminação, pela minha voz, às vezes pelas minhas falhas. Eu tô aqui de forma constante. Esse projeto, eu tô assim, meramente para registrar. Eu penso sim que ele vai dar muito certo, ele já deu certo a longo prazo, mas hoje eu espero ajudar as pessoas. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira compartilhar comigo, deixa aqui no comentário. Curte esse vídeo se fez sentido para você. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E se você precisar de qualquer coisa, deixa aqui, manda um direct para mim que eu estou disposto a ajudar. Porque quando eu estava passando por um momento turbulento na minha vida, eu tive muita dificuldade para encontrar as pessoas que me ajudaram. E eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Beleza? Valeu, estejam sempre bem e tenham aí uma ótima noite ou um ótimo dia, dependendo do horário que você esteja vendo. Valeu, falou, fui!